Nós vamos tratar de um tema hoje. A doutrina de hoje vai esclarecer muitas coisas. Amém? E qual seria, pastor, o tema da doutrina? O sacrifício que agrada a Deus. Amém? O tema da doutrina dessa noite: o sacrifício que agrada a Deus. Vamos começar no livro de Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Malaquias no capítulo 1, a partir do versículo 6. Malaquias 1, 6. Malaquias 1, 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Ofereceis sacrifício sobre o altar, pão imundo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntai: em que havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai, que o teu Santo Espírito, meu Pai, possa guiar, meu Deus, a minha boca e o entendimento da tua igreja, para que tudo que seja dito aqui seja da tua parte e seja compreendido. Repreende todo espírito maligno que seja opositor, meu Deus, à tua palavra. Acampa teus anjos ao redor desta igreja, nos guarda, nos livra e nos protege de todo mal, pois aqui ora te agradeço em nome do Senhor Jesus. A igreja que crê diga graças a Deus. Sente aí, por favor. Olha só, preste atenção, mas preste muita atenção, por favor, para que você não se perca no que vai ser dito, para que você não fique alheio ao que vai ser colocado. Tome a palavra para você. Amém? Venha para tomar a palavra para você. Deixe de olhar para o outro, olhe para você. Me diga uma coisa: quando você estava no colégio, ou você que ainda está no colégio, na faculdade, quando você ia para uma aula, você ia aprender você, ou era o outro que ia aprender por você? Era você? Então pronto. Então isso aqui é uma doutrina, é um ensino. Então aprenda. Tome a palavra para você. Amém? Vamos lá. Olha a pergunta que Deus faz. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Amém. Ou seja, começa aqui. Começa exatamente aqui. O sacrifício que agrada a Deus. Então, se nós falamos que Deus é nosso Pai e nosso Senhor, aonde é que está a honra que nós damos para Deus e o respeito para com Ele como Senhor? Amém? Eu digo: ah, Deus, meu Pai, meu Senhor. E será que eu tenho honrado a esse Pai? Será que eu tenho honrado ao meu Pai, respeitado Ele como meu Senhor? Porque tem filho que chama o pai de pai, mas não respeita ele.
não tem nenhum respeito pelo pai. Não adianta só chamar ele de pai. Tem que honrar ele, respeitar ele como seu senhor. Amém, igreja? Que adianta um filho chamar um pai de pai, mas não respeitar ele, não honrar ele? Não adianta de nada. E o que Deus estava falando aqui através do profeta Malaquias era exatamente isso, falando para a igreja. E Deus hoje à noite está falando para a igreja. Nós falamos aí fora que nós somos filhos de Deus, que nós confessamos o Senhor. A pergunta é: temos honrado o Pai? Temos respeitado o senhorio de Deus sobre a nossa vida? Ele diz: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Ele está dizendo que até o homem muitas vezes reconhece o pai e honra o pai. E o servo tem respeito ao seu senhor. Ele está falando do homem comum, do homem natural. E ele diz: então, se eu sou pai e senhor, cadê a minha honra e cadê o meu respeito? Você acha que simplesmente abrir a boca e dizer que é filho de Deus é o suficiente? Você acha que simplesmente ficar: oh meu Senhor, tu és o meu tudo, é mesmo? E você tem honrado a Deus? Honrar a Deus, irmão, é você ter um posicionamento de fazer aquilo que Deus te aconselha a fazer. Irmão, servir a Deus não tem nada a ver com ideologia. Servir a Deus não tem nada a ver com pensamento pessoal de nada. Servir a Deus e honrar a Deus não tem nada a ver com entendimento particular de A ou de B. Ele deixou a regra de vida como é que Ele quer que nós vivamos. Ele deixou escrito aqui, passo a passo, da forma que nós devemos fazer para agradar a Ele. Amém? Então não tem nada a ver com ideologia. Tem a ver com obediência. Então tem pessoas que abrem a boca e dizem que são filhos de Deus, que dizem que Deus é o Senhor deles. Mas cadê o respeito? Não, pastor, mas eu nunca xinguei a Deus, eu nunca levantei a voz com Deus. Muito bem, vamos dizer que o irmão Antônio seja meu pai. Não que ele tenha idade para isso, tem idade para ser meu avô. Pai não, estou brincando. Aí o pai Antônio chega e diz assim: meu filho, eu vou viajar, mas eu quero em casa você 9 horas da noite. Você vai chegar em casa às 9 horas da noite? Vou papai, vou. Não gritei, não xinguei, não disse nada. Papai, boa viagem, eu te amo. Vou chegar em casa às 9 horas da manhã do outro dia. Será que desrespeitar é só gritar? Será que desrespeitar é discutir, é alterar a voz? Quando você não tem respeito por uma pessoa ou por algo, você não acha aquilo importante, você não leva aquilo a sério. Amém? Você não respeita. E quando eu quero servir a Deus cheio de ideologia, eu nunca vou honrar a Deus como Pai e nem vou respeitar Ele como Senhor. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. A hora está chegando. A hora do vale da decisão está chegando. Deus vai saber quem são os dele, quem tem se posicionado a favor de Deus e quem tem se posicionado a favor do mundo. Amém? Esta palavra não é para o mundo, essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para a igreja, que nós que abrimos a boca e dissemos que somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Senhor. E se é Senhor, tem que ter respeito e tem que ser honrado. E qual é a honra que eu dou para Deus? Quando eu respeito Ele, quando eu reconheço a majestade dEle sobre a minha vida, a soberania da minha vida, então eu estou honrando a Deus. Amém? Sabe o que é honrar a Deus? Bem forte para o Senhor.
Você sabe o que é um crente honrar a Deus? É um crente viver dentro da obediência e do respeito à palavra. Isso é honrar a Deus, honrar uma aliança que nós fazemos. Muitos de nós pensamos que honrar a Deus é vir na igreja, dar um dízimo, dar uma oferta. Acha que isso é honrar a Deus. Se honrar a Deus fosse isso, era muito fácil. Honrar a Deus é uma coisa muito mais profunda. Respeitar a opinião dele. Qual é a opinião de Deus? Vá ler a Bíblia que você sabe qual é a opinião de Deus. Para toda situação na nossa vida, em qualquer circunstância, você vai encontrar resposta no livro chamado Bíblia. Em qualquer área da tua vida, como é que tu cria o filho, como é que tu trata o pai, como é que tu trata o irmão, como é que tu trata o inimigo, como é que tu trata o vizinho, como é que tu trata o empregado, o patrão, o casamento, o dinheiro, a falta dele, a doença, a morte, a vida, tudo está aqui. Tudo está escrito aqui. Manual da vida. Então, ele está falando que a igreja dizia que ele era pai e era senhor, mas uma parte da igreja nem honrava e nem respeitava ele. Você acha que quando nós comungamos com as coisas do mundo, ou temos uma ideologia de pensamento com as coisas do mundo, você acha que nós estamos honrando a Deus? Irmão, Deus é o seguinte, Ele diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, comigo espalha. Não tem meio filho, não tem meio obediente. Ou você é filho e honra o pai, ou você não é. Amém? Ou você obedece, ou você não obedece. É isso que nós precisamos entender. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa a respeito de um assunto, pastor, qual é a sua opinião? A primeira coisa que eu digo: se você me perguntasse o que é que eu acho da sua roupa, aí eu poderia dar a minha opinião. Mas se você está falando de coisa que não é isso, então nós vamos buscar a opinião aonde? Na Bíblia. Sabe por quê? Porque quando eu vou buscar a opinião na Bíblia, o que é que vai acontecer? O pastor falou baseado no que Deus já falou. Então eu estou respaldado pela opinião da Bíblia, não pela minha opinião pessoal. Nós temos que entender, separar as coisas, irmão. Honrar a Deus, obedecer a Deus, respeitar a Deus. E se eu sou Senhor, olha a pergunta que ele faz: se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Irmão, toda vida que você diz sim aos teus pensamentos, você diz respeito a Deus. Muitas pessoas pensam que isso é uma brincadeira. Toda palavra lançada, ela vai ser cobrada. Toda palavra dita, ela vai ser cobrada. E nós seremos cobrados por isso aqui. Os que têm honrado a Deus, sabe como é que a gente honra a Deus? Quando uma pessoa lá no teu bairro diz assim, ó: rapaz, esse irmão aí eu tenho que dizer, isso aí é um crente. Eu nem gosto muito de evangélico, mas eu tenho que respeitar com essa mulher aí. Essa mulher é uma crente. Não vejo o comportamento dessa mulher diferente. Ela realmente, você vê uma coisa, o seguinte: eu ouvi alguns relatos que até no presídio, os presos, quando alguém lá se converte, realmente resolve servir a Deus, eles respeitam. Mas quando o cara só diz que vai servir, se esconder de trás de uma mentira, e eles descobrem, o sujeito vai se dar mal. Então nós temos que entender que se nós escolhemos ser chamados de cristãos, de filhos de Deus, então nós temos que honrar e respeitar a Deus. É isso. Esse é o sacrifício. O que foi, meu filho, que Samuel disse para Saul, quando Saul disse que trouxe aqueles boi para sacrificar?
porque os bois eram bonitos. Ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? É isso. Aí tem pessoas que distorcem ou querem distorcer os fatos. Por exemplo, adianta a gente vir aqui na igreja, fazer oração, fazer jejum, fazer campanha. Adianta, se for na fé. Amém? Se for na sinceridade, adianta. É bênção de Deus. Mas se não for, não adianta de nada. Você quer subir um monte, você quer orar de madrugada, adianta de alguma coisa. Se for com fé, adianta. Se não for, não adianta de nada. Aí tem pessoas que a gente vai explicar isso, a pessoa pensa que a gente está falando mal de quem sobe um monte. O que a Bíblia fala é que a gente não pode viver na hipocrisia. Amém? Eu não posso subir no monte e chegar lá no monte, tem um irmão Antônio que eu não gosto dele, eu não vou orar perto dele porque eu não gosto dele, eu vou lá para o outro lado do monte. Como é que eu vou orar no monte cheio de mágoa, rapaz? Aí eu vou só estar em cima do banco de areia. Aí tem pessoas que dão uma de doidinha e distorcem as coisas que o pastor fala. Eu conheço um bocado de gente que toda semana está no monte, mas que tem uma vida podre, uma vida imunda, cheia de hipocrisia, de pecado, de safadeza, que rouba a igreja, que rouba os irmãos, que engana, que adultera, que faz todo tipo de imundice. É uma pessoa nojenta, mas toda semana está no monte. Isso adianta de alguma coisa? Não adianta de nada, irmão. Até porque minha Bíblia diz que eu tenho que descer. Tem um bocado de gente que podendo descer para a casa do oleiro, está preocupado em subir monte. Eu estou mais para descer. Eu estou mais para ser quebrantado por Deus, para ser consertado por Deus, para ser ajeitado por Deus. Amém? Então quando eu estiver quebrado, ajeitado e limpo, Ele vai me botar no lugar que Ele quer. Glória a Deus. Um bocado de gente que não tem preparação ainda das coisas, não estão preparados, não tem preparação ainda está ainda com um bocado de coisa para ser transformada, mas já quer estar lá em cima. Meu filho, não queira estar lá em cima, porque Deus disse que o que se humilha é o que será exaltado. Não queira ser holofote, não queira debaixo de holofote, porque Ele disse que os que quiserem ser os primeiros, esses serão os últimos. A humildade caminha com Deus, a soberba não caminha com Deus. Então nós temos que ter essa posição. Isso aqui, esse versículo, eu poderia passar um culto inteiro pregando só em cima dele. Reflita se Ele é o teu Pai e se Ele é o teu Senhor. Você tem honrado o teu pastor, amém. Você tem respeitado, amém. Nós temos que respeitar a nossa fé. Nós temos que honrar a nossa confissão que nós fizemos na igreja lá fora. Nós temos que honrar, nós temos que dar bom testemunho, irmão. Você não pode desonrar a confissão de fé que você fez. Você não pode desonrar a igreja, trazendo escândalo para a igreja. Você não pode desonrar o nome de Deus. É isso que a igreja tem que entender de uma vez por todas. Quem é a igreja? Qual é a posição que você ocupa na igreja? Quem é você? Qual é a tua identidade? Eu me lembro de Daniel. Daniel chegou como escravo na Babilônia. Mas Daniel sabia quem eram aqueles homens. Daniel sabia que aqueles homens, eles eram pagãos. Que aqueles homens viviam na imoralidade. Que aqueles homens eram incestos. E aqueles homens viviam na prostituição, sacrificavam aos ídolos, eram perversos. Quando aquele eunuco chamou Daniel para sentar à mesa para comer, ele não quis. Ele não quis sentar na mesa para comer as iguarias que tinha na Babilônia, porque Daniel, ele honrava e respeitava o pai. Ele disse: eu não posso me sentar aqui nessa mesa, eu não posso. Ele não foi deselegante com o eunuco, ele só pediu: meu senhor, deixa eu comer só legume e beber água. Eu não quero comer essa comida nem beber esse vinho.
O eunuco disse: mas eu não posso fazer isso, porque se descobrirem e tiver com o semblante caído, eu vou ser morto. Ele disse: faça o seguinte, deixa eu ficar um dia comendo só legume e água, vamos ver como é que vai estar a minha aparência, relacionando aos outros que vão beber vinho e comer as iguarias. Passados os dias, o semblante de Daniel era maravilhoso. Era maravilhoso. Você não pode sentar na mesa do ímpio. Você não pode comungar, e não tem nada a ver com ideologia, é posicionamento. Amém? É posicionamento. Nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus. Tudo da nossa vida tem que passar sob o crivo de Deus. Isso tem a ver com as coisas do meu Deus, então serve para mim. Não tem a ver com as coisas do meu Deus, não serve para mim. Isso é honrar e respeitar o teu Deus. Respeitar e honrar o teu Pai, que você confessou. Acha que é só vir na igreja? Acha que respeitar a Deus é só vir na igreja? Acha que respeitar a Deus, a paz do Senhor Jesus, pastor Valmir, eu te amo. Você acha que é isso? Não é, irmãos? É longe de respeitar a Deus e de honrar a Deus quem pensa que é assim. Quem vive o engano, perdendo tempo com coisa que não vai trazer nenhuma serventia, nem para você, nem para sua família, nem para ninguém, nem para a igreja, nem para o reino de Deus. Aí ele diz aqui, no versículo 6: respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele agrada, acaso terá ele agrado de ti, e te será o que? Favorável, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Deus estava dizendo para o sacerdote: vocês pensam que a minha mesa é imunda, é desprezível? E eles diziam: em que nós temos te desprezado? Quando vocês trazem pão imundo para colocar na minha mesa, quando vocês trazem o coxo, o animal coxo, porque na época do sacrifício, o sacrifício tinha que ser perfeito. O animal não poderia ter nenhuma doença, não podia ser cego, não podia ser coxo, tinha que ser o melhor. Amém? Não poderia oferecer em cima do altar, que ele falava ali como se fosse pão imundo. Por que pão imundo? Porque eles estavam oferecendo de qualquer jeito, e com o coração cheio de maldade. Vamos lá. Aí eu vou perguntar para você: o sacrifício de animais foi colocado o que no lugar dos animais no sacrifício? Jesus Cristo. Amém? Não foi Jesus? Não foi o Senhor? E hoje o que é que você tem para sacrificar em cima do altar? É um animal? Quem é? Quem é? Você. Você. Eu. Somos o sacrifício. Então o coxo, o cego, é aquele que está defeituoso, é aquele que está em desconformidade, que não está caminhando na perfeição. Ele faz uma analogia, uma comparação. E quantos de nós, muitas vezes, cegos espiritualmente, queremos nos ofertar no altar, completamente cego espiritual. Pão imundo. O que é pão imundo? É quando eu, com a minha vida contaminada, quero fazer sacrifício no altar de Deus. Quando você está contaminado,
nem a tua oferta é aceita, nem o teu dízimo é aceito, nada que vem da tua mão é aceita, as tuas orações não são aceitas, nada na tua vida é aceita por Deus. Amém, igreja? Quando tu vieres ofertar, se tiver algum mal com teu irmão no coração, deixa a oferta, te reconcilia, depois volta e oferta. Amém, igreja? Se nós estivermos com alguma maldade no coração, a nossa oração não será ouvida. Disse que o céu é de bronze e o chão é de aço, de ferro. A oração não passa do teto. Jeremias, por 2 vezes ou por 3 vezes, eu não me recordo bem, Deus falou: não interceda por esse povo. Eu lhe proíbo de você interceder por esse povo. Não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Amém? Era por causa de Jeremias? Não, por causa do povo. E eu entendo ali que em determinados momentos Deus não quer nem que o profeta interceda por uma vida de uma pessoa que realmente não quer nada com ele. Não quer nada com ele. Então, irmãos, quando a gente oferece o pão imundo, quando a nossa vida se encontra, aqui Deus está nos chamando o pão como se nós fôssemos o que está sobre a mesa. Está sobre a mesa. Então, quando a gente está com a vida imunda, quando a gente não tem sacrificado a nossa vida, então o pão é imundo, o sacrifício não é aceito. Amém? O sacrifício não é aceito. Em que havemos de te desprezar, Senhor? Porque tem pessoas que elas estão cometendo vários tipos de coisas erradas. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. E aí depois, quando Deus dá um aperto nela, ela diz: Senhor, em que eu estou errando? Aí você ainda pergunta. Muitas vezes Deus usa a boca do pastor, irmãos. Amém? Para isso que existem os pastores, para cuidar da igreja, para ministrar. Por isso que tem os mestres, para poder ministrar na igreja, ministrar sobre a igreja. Amém? Ministrar sobre a igreja. Então, quando nós vivemos uma vida em desconformidade, tudo que a gente coloca em cima do altar é imundo. Tudo que a gente coloca em cima do altar é pão imundo. Infelizmente, muitos pastores não têm coragem de pregar isso, porque eles não estão preocupados se o pão está imundo ou não. Eles querem que tu bote no altar. Não estão preocupados com isso. E nós temos que entender. Lembra da oferta da viúva pobre? O Senhor Jesus falou: a maior oferta dessa noite foi dessa mulher. A maior oferta da noite foi de uma viúva e pobre. Por quê? Porque a oferta foi santificada. Amém? A oferta foi recebida. Irmão, o pastor pode receber a tua oferta, o teu dízimo, para pagar as contas. Pode. Mas o teu intuito é esse? Porque tem pessoas que vinculam o honrar a Deus com o que os mercenários têm ensinado aí pelo mundo afora. O mercenário ensina que tudo que tem a ver com honra tem a ver com dinheiro e com bens. Ele diz assim: você tem que honrar a vida do profeta. Aí você tem que dar um carro para o profeta, você tem que dar um dinheiro para o profeta, você tem que dar um terreno, um apartamento, uma casa para o profeta, você tem que sustentar. Meu filho, isso é honra. Honra é respeito, irmão. Você que já foi um dia do mundo, que você andava em prostíbulo, você dava um monte de dinheiro para a prostituta, nem por causa disso você estava honrando ela. E o mercenário é como uma prostituta, só quer o teu dinheiro, não quer mais nada teu, só isso. Então hoje as pessoas são levadas a achar que honrar a Deus é ser dizimista e ofertante.
Quantas pessoas não vêm aqui nesses anos todos e começam a conversar comigo, gente que recém-chegado na igreja, a primeira coisa que vem falar é que é dizimista. Irmão, me perdoe, quando eu escuto esse tipo de conversa, o meu coração chega fecha. O que eu tenho a ver com isso, irmão? O que eu tenho a ver se a pessoa é dizimista ou ofertante? Isso é de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso não, eu fico logo com nojo. Parece que a pessoa está querendo me dizer que eu vou ter que tratar diferente porque ela é dizimista. O que é isso, irmão? É comum isso acontecer. Eu não vou nem culpar as pessoas, porque elas já vêm desse jeito das outras igrejas ensinadas a isso. E Deus está dizendo que a gente tem que entender que a mesa dele não é imunda, a mesa de Deus é limpa. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Deus, ninguém brinca com Deus, ninguém zomba com Deus, ninguém faz hora com Deus, ninguém fica passando tempo com Deus, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele sem falar, diz o Senhor. Irmãos, eu peço a Deus que me dê força para me completar minha carreira, para eu não me corromper, para eu nunca deixar de falar o que Deus me levantou para falar, para eu ter sempre o mesmo posicionamento, não mudar o meu posicionamento, não mudar o meu entendimento, porque eu sei que assim vai dar certo. Amém? Eu sei que assim vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, mas vem perfeito. Tudo que é muito apressado e muito fácil não presta. A porta larga, a porta da facilidade. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a vida é feita de muito suor e luta. A vida é feita de muito sacrifício. O próprio Deus sacrificou, o próprio Deus passou o que tinha que passar, e nós também temos que fazer o mesmo. Amém, irmãos? Sacrifício perfeito fez o Senhor por nós. Aí ele continua aqui, versículo de número 8. Quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresentai ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, que será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tem pessoas que são assim, para o mundo ela dá o melhor. Deus está falando assim: apresenta isso para o teu governador, para ver se ele vai se agradar, para ver se tu vai ser aceito. É quando nós tiramos as nossas melhores horas para nossas coisas. É quando nós tiramos o nosso melhor vigor para nossas coisas. É a pessoa, por exemplo, que ela vai numa festa de uma pessoa que ela acha que é importante, que ela é rica. Ela é capaz de pedir até dinheiro emprestado para comprar um presente para aquela pessoa e para comprar uma roupa para poder ir para aquela festa. Será que ela fazia isso? Será que ela faria isso para vir para um culto de Santa Ceia? Será? Por isso que Deus fala que o homem serve a quem ele teme. Se você teme o homem, você serve o homem. Se você teme a Deus, você serve a Deus. Tem pessoas que lá fora dão o melhor, mas para Deus dá o pior. É ou não é, irmãos? Dá o pior. Por isso que quando eu falei aqui da festinha das crianças, se você tiver brinquedo velho e quebrado, fique para você, não traga para cá não. Não traga para cá não. Fique para você, dê para os seus parentes. Eu duvido que você vai na casa do rico e levar um presente quebrado para o filho dele. Leva nada, rapaz. Mas quando é para a igreja, é só o bagaço. Eu chego em muita igreja por aí, não tem nenhuma água que preste para beber. Tem uma água velha da Cagesse com um copo para todo mundo beber, um copo comunitário, onde a gente sabe que tem pessoas que têm para a igreja doente, tem criança bebendo, uma coisa imoral. Mas vai na casa do pastor ver se é desse jeito, é do melhor. Eu me lembro que teve um pastor que veio pregar aqui na igreja, o pastor Eliezer Rosa, e ele disse, quando entrou na igreja, assim: rapaz, os homens aqui são de Deus, porque a igreja aqui é toda direitinha. Irmãos, aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Tu tem que entender que tu tem que ofertar para Deus o melhor que você tiver.
Tudo que você for fazer para Deus tem que ser com excelência, com zelo, com amor, com respeito, sabe aquela coisa assim que você vibra quando você vai fazer. Dá para o teu governador um coxo, um cego, ver se ele vai se agradar de ti. Eu vou te dizer uma coisa para você: tem muitos irmãos que na igreja dão o melhor para Deus, eu não tenho dúvida disso. Por isso que Deus tem abençoado. Mas tem outros irmãos que fora dá o melhor, mas aqui dentro é só o sobejo, só o resto. E aí ele diz aqui no versículo de número 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais oferta nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz que eles aqui levantavam súplicas, pedindo que Deus concedesse graça. O que é graça? Favor imerecido. E ele diz: com essas ofertas nas mãos de vocês, aceitará ele a vossa pessoa? Então, quando nós achamos e vivemos achando que a mesa do Senhor é imunda, e a gente levanta súplica a Deus, e Ele diz: será que eu aceitaria a vossa pessoa, a tua súplica, com essas ofertas que tu tem na mão? Dessa forma que tu tem me tratado, que tu tem me desonrado e me desrespeitado? Porque tem pessoas que fazem o contrário, desonra e desrespeita a Deus. E a pessoa ainda tem a coragem de levantar a voz de oração para pedir graça a Deus. Eis o motivo porque que muitos de nós não somos respondidos. Eis porque que muitos de nós temos orado e não temos sido respondidos. Não estou falando daquela pessoa que não chegou no tempo de Deus te responder, para tu não confundir as coisas. Deus está falando de pessoas que têm vivido uma vida de infidelidade com Deus. Amém. Tem sacrificado, mas um sacrifício que não agrada a Deus. Vê que esse povo aqui sacrificava, levantava súplica a Deus, mas Deus não se agradava. Deus não se agradava. Amém? Então não adianta você ficar clamando, jejuando, orando, subindo no monte, descendo do monte. Se você não tiver respeito e honra a Deus, Ele vai aceitar a tua pessoa? E quantas milhares e milhares de pessoas estão na igreja, inclusive pastores. Deus estava falando aqui com os sacerdotes, ó. Isso aqui Ele estava falando com os sacerdotes. Falando com os sacerdotes. O altar de Deus é santo. Sabe quantos sacerdotes nessa época de política colocaram política em cima do altar? Vários. Sabe qual é o nome disso? Eles acham que a mesa do Senhor é mesa imunda, porque pega esses imundos para botar dentro da igreja. O altar do Senhor é santo. Amém. O único lugar santo que ainda tem nessa terra é o altar do Senhor. Porque o resto foi tudo profanado. Foi tudo profanado. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós não podemos ir na onda do vamos para o inferno, que não tem problema, porque vai para o inferno e vai ter problema. Porque hoje, como está todo mundo, uma boa parte, não todo mundo, mas uma boa parte está perdendo o temor a Deus, então estão oferecendo pão imundo, que é a vida cheia de contaminação. Por isso que as petições não são ouvidas. É porque eu penso assim, porque eu acho assim, porque eu acho assim, porque eu acho assim outro, porque não sei o que. Cheio de achismo. Você não tem que achar nada. Você tem que obedecer. Amém? Não tem nada para achar. Eu não tenho que achar nada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem pode mandar é Deus.
É simples assim. Aí vamos lá. Versículo de número 10. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Amém? Ou seja, Deus disse: eu queria que tivesse alguém que fechasse as portas para você nem entrar na igreja. Eu queria que tivesse alguém que entrasse e fechasse as portas para você não acender incenso no meu altar. Porque Deus abomina toda a imundícia, irmão. Porque Deus abomina tudo aquilo que é imundo. Ele não quer dentro da igreja, Ele não quer no altar dele, Ele não quer no meio dele, amém? Ele não quer. Por que Ele permite? Porque Ele disse que o escândalo viria. E Ele disse que criou o homem mau por dia da perversidade. Então acaba com esse negócio. Mas importante é ir para a igreja, importante é isso. Ele está dizendo que prefere que você não venha. Ele prefere que alguém fechasse a porta para você que vive na imundícia e não entrar na igreja. Sou eu que estou dizendo? Ele não estava falando que tivesse uma pessoa para fechar as portas, para você não vir acender incenso em cima do altar? Está aqui. Aí depois tem uns que dizem assim: o pastor lá da igreja é doido, manda a gente ir embora da igreja. Não, nunca mandei você ir embora da igreja. O que eu sempre usei foi de sinceridade. Se você está na igreja e não quer mudar de vida, fique lá fora. Amém? Fique lá fora. Porque pelo menos você não vai trazer escândalo e as pessoas lá fora não vão achar que todo crente é hipócrita como você. Coisa feia. Um bocado de irmão dando mau testemunho aí fora. Um bocado de irmão com a vida cebosa. Aí fora diz que é cristão, que é da igreja. Comungando com coisa imunda, com todo tipo de atrocidade. Você comungando diz que é um cristão. Pois Deus disse para essas pessoas, se pudesse, Ele mandava fechar a porta para você não entrar. Amém? Irmãos, é como uma vez eu vi um pastor dizendo: não tem o negócio de umas rádios pirata? Não tem? E a maioria das rádios que tem pirata está tudo na mão de pastor. Mas eles dizem que é para um bom propósito, para evangelizar. Você acha que o reino de Deus está precisando de rádio pirata? Isso é coisa do diabo, rapaz. Isso é ilegal. Isso é contravenção. Como é que eu vou usar uma contravenção para pregar o evangelho? Como é que eu vou fazer isso? É melhor que não pregue, é melhor que não tenha nada. Mas Deus quer as coisas de forma dele, amém, irmão? Os meios não justificam os fins. Os meios não justificam os fins. Ou você obedece, ou eu obedeço, ou a gente não obedece. O sacrifício daquela viúva não foi muita coisa não, meu filho. Mas foi o que foi o melhor daquela noite. Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a qualidade. Por isso que eu nunca fiquei nessa pilha de igreja cheia, de gente em pé. Nunca fiquei nesse negócio. Meu negócio, disse que um rega o outro planta, mas o crescimento vem do Senhor. Acabou-se. Eu tenho que pregar a palavra, tenho que viver a palavra. Quantos vão vir para a igreja ou não? Quem vai mandar é Deus. Amém? Quem vai mandar é Deus. Então, para você ver que uma coisa é tão séria ao ponto dele dizer que preferia que fechasse a porta da igreja para determinar as pessoas não entrarem. É preferível que não venha. Que são pessoas que vivem uma hipocrisia de uma fé que não tem nenhuma comunhão com Deus, mas até parece que tem, que você jura que ela tem. Deus disse assim: é preferível que essa pessoa nem viesse. É sério, não é? O discurso é pesado, né? O discurso é duro. Mas para quem quer se consertar, o discurso é esse. O discurso é esse aqui, irmão. Não tem outro não. O discurso é exatamente este aqui. Esse discurso aqui é que me livrou da morte.
Esse discurso aqui é, aliás, que tem me livrado da cova da morte. Porque se não fosse essa palavra, eu já tinha descido ladeira abaixo há muito tempo, como muitos têm feito aí. Porque se desviaram da palavra, porque não escutam mais a palavra, porque não lê a palavra. Tem crente que não lê a palavra. Tem crente que não abre Bíblia. Por isso que fica fraco. E qualquer coisinha cai. Versículo de número 11. É isso? Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Ou seja, sabe o que Deus estava falando? Deus estava falando o seguinte, ó: vocês pensam que é só vocês? Tem muita gente de outras nações trazendo oferta para mim pura, porque o meu nome é grande. Porque o meu nome é grande. Ele está dizendo o seguinte: você não traz o que é bom, mas eu tenho gente que traz. Amém, irmãos? Porque você tem pessoas que parece que arrumam uma birrazinha com Deus. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não orar, ninguém ora. Se eu não ofertar, ninguém oferta. Tem pessoas que pensam que se ela sair da guerra, a guerra se acaba. Assim, tem gente em todo canto do mundo aí fazendo melhor do que você. Amém? Trazendo ofertas puras, porque eu sou grande. Amém? Amém, igreja. Nós servimos um Deus grande. Nós não servimos um Deus pequeno. Deus de grandeza. Eu sou grande, diz o Senhor. Aí olha só, no versículo de número 12: mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Amém. E ele diz assim: e você ainda disse: ai, que canseira. Ai, hoje tem igreja de novo. Ai, que canseira. Meu Deus, parece que todo dia é terça-feira e quinta. Já tem igreja de novo. Ai, eu estou tão cansado, eu não vou para a igreja hoje. Ai, que canseira. Viu ali? O que é que o povo diz? Ai, que canseira. Passa o dia trabalhando. Quando chega de noite, na hora de ir para a igreja, está cansado. Passa dias sem vir na igreja, mas pergunta se passa dias sem ir no trabalho. Passa nada. Dias sem vir na igreja, mas no trabalho está todo dia. Às vezes até de segunda a segunda-feira, porque tem que honrar o patrão. E a Deus? E a Deus? O povo aqui achando canseira servir a Deus, irmão. E tem gente que acha canseira para vir para um culto. Imagina servir a Deus. Ai, que canseira. Aceitaria eu a oferta nas vossas mãos, diz o Senhor? Não aceita não, irmão. Não aceita oferta, não aceita sacrifício, não aceita oração, não aceita intercessão, não aceita nada. Porque está contaminado, e Deus não se mistura com corpo contaminado. Você tem que entender isso, amém, irmão? Ele intercede por nós, Ele ora por nós, mas Ele não vai receber de nós aquilo que não é agradável a Ele. Ele não recebe. Ele não recebe. Pastor, Ele não recebe. Ele não recebe. Claro, tem pessoas que acham canseira servir a Deus, irmão. Por isso tem pessoas que me acham chato. Diz que eu pego muito pesado, que o cajado é pesado.
Irmãos, eu conheço milhares de pessoas que dizem que o meu ministério é uma bênção, mas ele não vem nem fazer uma visita. Pastor, teu ministério é uma bênção, pastor Senhor Jesus, mas ele não vem fazer uma visita. E se vier, só faz um, nunca mais vem. E eu não distrato ninguém aqui, eu falo com todo mundo, sou uma pessoa, né, até simpático. Na hora de brincar aqui no altar, eu não brinco, porque esse aqui não é lugar de brincadeira. E diz que meu ministério é mesmo, uma benção mesmo. Mas tem gente que opta pela maldição. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque eu sei de um bocado de gente que congrega em igreja que é cheio de embaraço e o cara está lá. Pastor, tu é uma benção, tu prega uma maravilha, mas eu vou ficar aqui mesmo, que aqui está melhor, que aqui é... Entendeu, pastor? O cajadinho aqui é de esponja. Faz cosquinha na gente, o teu... Vou lá te visitar, sai todo quebrado. Meu irmão, eu não sei da tua vida não. Eu não ando contigo não. Tem irmãos que estão aqui na igreja que juram de pé junto que alguém contou alguma coisa da vida dele. Não pode o pastor não saber disso. Eu não sei não, porque eu não vi bisbilhotando a vida de ninguém. E quem me conhece sabe que eu não ando escutando fofoca, porque eu detesto fofoca. Deus é que sabe da nossa vida. Então se tu vem aqui, Deus fala contigo, não é um parente teu que veio falar da tua vida para mim, que tu vê que eu quase não converso com ninguém aqui, irmão. É Deus falando contigo. Você tem que acreditar que ainda existe Deus, que homem usa o Deus. Você tem que acreditar que ainda existe homens que Deus usa para falar com o povo, irmão. Você tem que acreditar que não existe homens que não se corromperam, nunca vão se corromper, que vêm para a igreja para pregar o evangelho da salvação. Você tem que acreditar que tem homens que fazem a obra de Deus por amor. Você tem que acreditar que tem homens que são gratos a Deus e gratos até a morte. Se você deixar de acreditar nisso, a igreja está morta. Se a gente pegar todo mundo e jogar na vala comum, a igreja acabou. E o nosso Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não prevalece, irmão. Não prevalece. Bem forte para o Senhor. E ele diz no versículo de número 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Como é o nome? Maldito seja o que? O enganador. Maldito seja o enganador. Quando a gente vive no engano, irmão. Quando a gente vive no engano. Quando a gente promete a Deus que a gente vai andar com Ele, servir a Ele, andar em retidão com Ele. Promete que vai andar em retidão, quando vem todo defeituoso. Quando a gente vive no engano, a gente é um enganador, a gente está debaixo de maldição. Maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador, o falso, o dissimulado. Tem pessoas que viram para o irmão: irmão, eu te amo, mas quando tu virar as costas vai falar mal de ti, vai desejar até tua morte. Enganador. Pessoas que dizem que são gratas a você, mas não são. Quando você vira as costas, elas, se pudessem, enfiavam uma faca nas tuas costas. Maldito seja o enganador. Dito. Tem uma coisa que a sinceridade, ela é muito importante na vida de uma pessoa. É você não ser um enganador. A pessoa, quando ela é sincera, ela fica até calada. Mas quando ela fala, muitas vezes ela até cala para não falar, para a pessoa que vai ouvir não se chatear. Mas a pessoa vive no engano, a pessoa está debaixo de maldição. Vem para a igreja, faz voto, faz isso, faz aquilo, sobe no altar como pastor, fica como levita, bota uma roupa de obreiro, de oficiante, vivendo no engano, debaixo de maldição. Quantas pessoas um dia não estiveram aqui na obra da igreja e vivendo no engano, hoje se encontram debaixo de profunda maldição?
Eu poderia citar vários que um dia estavam aqui vestindo fada e hoje estão debaixo de maldição, porque eram enganadores, passavam de enganadores. Parecia com crente, falava como crente, mas não era um crente, era um enganador. Irmão, não seja um enganador. Se você estiver errando, se derrame nos pés de Deus e peça para Deus te ajudar a você se libertar do erro. Mas tenha o erro como um foco na sua vida para você curar e livrar-se dele. Não deixe o erro guardadinho numa gavetinha. Quando tu quiser tu abre e leva ele para tu passear. Se liberta do erro. Não viva o engano, porque diz: maldito seja o enganador. Que você tem condição de dar uma oferta agradável a Deus e você não dá, que é o livre-arbítrio. E ele diz aqui, clara e cristalina: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Você diz: Senhor, eu prometo que daqui para frente eu vou andar em retidão contigo, vou ter uma aliança contigo, vou te respeitar, vou te honrar. Aí faz tudo diferente. Enganador. Não seja enganador. Dê uma salva de palmas para o Senhor.